Lucas capítulo 10, a partir do verso 38. Quero abordar um tema fundamental para a vida da igreja, que é o serviço ao Senhor. Serviço ao Senhor. Evangelho de Lucas, capítulo 10, a partir do verso 38. Todos acharam? Lucas, capítulo 10, a partir do verso 38. O texto nos diz assim: Caminhando Jesus e os seus discípulos, chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Em nome de Jesus. Pai, abençoa-nos em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Os irmãos podem sentar. Olhando para esse texto, não é muito difícil respondermos, ou pelo menos é o que nos parece, qual é a coisa mais importante da nossa vida? O que é mais importante na vida cristã? E, assim, olhando de maneira bem rápida, parece que servir é a coisa que logo vem à nossa mente como sendo a mais importante. Afinal, o Senhor Jesus Cristo mesmo disse lá em Marcos capítulo 10, no verso 45, o verso 44 também nos dá uma ideia melhor, quando deixa muito claro que nós devemos ser escravos uns dos outros, servos uns dos outros. Mas o Senhor Jesus deixa ali para nós que Ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, aqui fica, a palavra ela é muito direta, né? Ela é muito, bem objetiva para todos nós, né? Vou só pedir aqui uma atenção, aqui, alguém, um jovenzinho, Alan, por favor, meu irmão, só, isso. Não, tem aqui, ó, o Alan está cedendo aqui, olha. Isso, muito obrigado, Alan. Deus te abençoe grandemente. A paz do Senhor, minha irmã. Agora, o Senhor Jesus disse isso. O Senhor Jesus disse que Ele não veio para servir, né, não veio para ser servido, mas para dar a sua vida em resgate de muitos. Mas só que viver nessa linha de frente do serviço, e aqui eu quero chamar a sua atenção, viver na linha de frente do serviço implica em grandes tentações. A principal delas é de nos esquecermos da coisa mais importante. E qual é essa coisa mais importante? É isso que esse texto nos leva, e eu gostaria que os irmãos prestassem bastante atenção. A história aqui começa com Jesus e os seus discípulos entrando num vilarejo, né, num lugar chamado Betânia, próximo a Jerusalém. A narrativa não nos dá muitos detalhes, mas a gente pode supor que Marta, no caso aqui, por ser a irmã mais velha, recebeu e hospedou Jesus e os seus 12 discípulos. Então, nós podemos olhar aqui e vermos um cenário bastante interessante. As casas naquela época não eram muito grandes,
A maioria das casas eram casas pequenas, a maioria das casas tinha apenas uma janela, né, e uma porta. E ela recebeu então na sua casa, junto com a sua irmã, ela recebe então os 12 discípulos e o Senhor Jesus Cristo. É o que o texto nos dá a entender aqui, nos mostra, né? E quando a gente para pensar em hospedar 12 pessoas, se a tua casa se você não tem um apartamento, uma casa de 4 quartos, 3, 4 quartos, uma sala muito ampla, né? Uma varanda absurdamente grande, apontada assim na direção da praia ou de uma área muito verde. Se você não mora num lugar assim, se você mora numa casa muito semelhante à maioria da maioria das pessoas, né? Numa casa de 1 quarto, 2 quartos, né? Uma sala não muito grande, um banheiro pequeno, a cozinha então é um pirulito, né? Geralmente é assim. Aí a pessoa fala, por que você não compra? Tem um equipamento, Airfry, né? Airfry, nome do negócio. Um negócio desse tamanho, vai ocupar sua pia já tem muita coisa concorrendo ali, né? Então, mas se você mora num lugar desse, colocar 12 pessoas ali, já um negócio já é estreito. Já começa o pessoal a pegar um papel, abanar, né? Tudo bom, meu irmão? Graças a Deus, né? Liga ventilador, um lado, outro, ventilador de teto. E quando tem um ar-condicionado na sala, é um espetáculo também, mas é 12 mil BTUs. Não cobre, gente. Não. Quando começa a conversa, né? Os ânimos começam a se exaltar, se tem um momento festivo, geralmente, é aniversário de alguém da família, e não dá. Agora imagina naquela época, e Marta recebe esse grupo na sua casa, e ela então hospeda ali. Mas sabe o que é pior? É você receber gente sem estar preparado. Porque se amanhã, ou amanhã não, porque negócio tem pandemia, né, irmã Cida? Mas vamos imaginar que um outro dia a irmã Cida receba na casa dela uma parte dos irmãos. Aí, para os outros irmãos não ficarem com ciúmes, ela faz uma agenda ao longo do ano. Já deixei a irmã numa furada. O irmão João já está pensando, como é que eu vou arcar com tudo isso? Haja canjica. Haja canjica. E limonada, né? Já estou dando a dica. Mas imaginemos a coisa, você não está preparado. Quando a irmã recebe alguém, ela se prepara. Quando você forma lá para sua família, chama a sua família para um encontro, ou um grupo de irmãos na sua casa, você se prepara para aquilo. Você sabe, vou chamar, né, o Evandro, vou chamar o Renato, né, vou chamar o Marquinhos, vou chamar o Ricardo. Gente, vai no mercado, procura um mercado. Imagina isso. Vai no mercado, vai ter que chamar. Botar o Roberto, olha o tamanho do Roberto, gente. Cara, puro suco. Tem que rolar alguma coisa de substância. Não dá para chegar lá com patê, sabe? Não rola. Não dá. Mas o fato é que ela recebe esse grupo todo, ela não estava preparada para receber aquela gente toda. Ela não sabia que eles iriam chegar ali. Como também, provavelmente, não sabia. Pode ser que eles pernoitassem ali. Então, já dá para imaginar um pouquinho da situação do coração de Marta. Marta está estressada. E é interessante, porque se você coloca a sua vida à disposição do Senhor, se você diz, eis-me aqui, Senhor, usa a minha vida, eu sou o teu servo, ó Pai amado. Isso significa que você se deparará com muitas situações estressantes, pois servir aos outros, uns aos outros, não é o mesmo que você entrar num parque de diversões desses e ficar alegre toda a vida. Não é. Servir também gera estresse. E provavelmente Marta aqui mal foi até o Senhor, mal falou oi para o Senhor Jesus e correu já para a cozinha e começou a preparar as coisas, né?
que aquilo que ela podia e conseguiria preparar, ela começou a preparar. E na cabeça dela, o que ela imaginou? Bom, estou eu e minha irmã aqui. Eu vou para a cozinha, vou começar a preparar as coisas que eu preciso preparar para dar de comer a esses homens. Para o meu Senhor Jesus Cristo, o meu mestre, vou dar algo para ele. E daqui a pouco a minha irmã chega aqui para me ajudar. Mas foi isso que aconteceu? Não. Marta correu para a cozinha, ficou igual louca lá, cabeça quente com as coisas. Só que ela tinha no coração dela a expectativa, minha irmã vai chegar para ajudar, para dar uma força, para dar um apoio. Ela dá um pulo na sala para dar uma espiada. E ela chega na sala e encontra quem? Maria. Fazendo o quê? Sentada aos pés do Senhor Jesus. Jesus falando e Maria ali, sentadinha. Marta, já imagina, suada, estressada, nervosa. E Maria ali, ouvindo o Senhor Jesus. Bom, ela devia estar pensando, estou aqui me arrebentando, dando um trabalho, dando um duro danado, para servir da melhor maneira possível a todas essas pessoas. E a minha irmã fica lá do lado de fora, sentada, batendo papo. Assim não dá. O que começou ali com um ato genuíno de bondade, acabou tomando um caminho inesperado, um caminho de ira e um caminho de acusações. Preste atenção nisso, meus irmãos. O que começou com um ato maravilhoso, de serviço, de bondade, de coração aberto, para abençoar, para ajudar, para servir as pessoas, aquele monte de homens acaba tomando um outro caminho, que gerou angústia, amargura, raiva, ira, indignação pela situação. Marta aqui estava fervendo de raiva e procurou de todas as maneiras culpar, projetar a sua culpa aqui sobre Maria. O que nós temos no verso 40, Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e aproximando-se dele, perguntou, Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. Meus irmãos, Marta, no nosso texto, não foi repreendida por estar servindo, mas por ter o seu coração. Eu tenho um amigo pastor que diz, quando a gente não está muito bem, dá uma resposta meio atravessada, ele fala assim, você está com o seu coração gorduroso. O coração de Marta não estava muito bom, não. Estava com aquele ranço da ira, o ranço da indignação, o ranço da raiva. Então Jesus não a repreende porque ela está servindo. Jesus não a repreende porque ela está na cozinha preparando alguma coisa para as pessoas que ali estavam. Há um livro chamado Evangelho no Trabalho, escrito por Sebastian Traeger e Greg Gilbert, que esse livro, eles definem idolatria do trabalho ou de servir da seguinte maneira: o problema começa quando a nossa busca por satisfação, influência ou prestígio no trabalho ou no servir, começa a fazer dele a fonte suprema de satisfação ou de significado para nós. Quando isso acontece, o nosso trabalho se torna o nosso Deus. Cristo aqui repreende Marta não por ela servir, mas por fazer do servir um ídolo no seu coração. Ao transformar o serviço num ídolo, em detrimento de se aquietar para nutrir comunhão íntima com o Senhor, com o verdadeiro Senhor, Marta errou em algumas coisas. Aqui eu quero falar sobre esses erros.
Marta aqui trocou os senhores. Marta inverteu os senhores. Marta deixou de apontar na direção de Cristo e passou a apontar na direção do trabalho, do serviço. E o primeiro erro que ela cometeu está no verso 40 que nós lemos. Marta interrompeu, a primeira coisa que ela fez foi interromper o Senhor Jesus. Jesus está falando, Jesus está ensinando. As palavras de Jesus, verdadeiros apotegmas, ou seja, lições de vida, palavras de vida, estavam sendo dadas ali, postas ali. Maria estava bebendo das suas palavras, os discípulos estavam bebendo das suas palavras. E Marta interrompe Jesus. Notem a gravidade do ato, meus irmãos. Ela para na frente de Jesus com todo atrevimento e interrompe aquilo que Jesus estava fazendo. Meus irmãos, quando não se leva em conta a coisa mais importante, quando se coloca a si mesmo no centro de todas as coisas, quando a gente se distrai em muitos serviços, a gente corre o risco de interromper as ações de Deus na nossa vida, na vida do próximo, da nossa família, da igreja, dos irmãos. E foi isso que Marta fez. Jesus estava ensinando. Jesus não estava perdendo tempo com os seus discípulos. Jesus estava ali conversando com eles. Marta, aliás, Maria, ao sentar-se aos pés de Jesus, deixa isso muito claro. Jesus está falando, Jesus está ensinando algo. Mas a atitude de Marta, o que ela faz ali é interromper esse momento. Preste atenção numa coisa, quando a gente se preocupa em servir, sem que a gente antes busque a face de Cristo, a gente pode estar bloqueando aquilo que realmente Ele quer fazer no nosso meio, na nossa vida, na vida das pessoas à nossa volta. A segunda coisa que a gente vê aqui, também no verso 40, é que Marta acusa o Senhor e acusa a sua irmã. A primeira, ela interrompe o Senhor Jesus. Jesus está falando, ela interrompe Jesus. Jesus está agindo, Jesus está edificando, Jesus está falando e ela interrompe isso. Ela aqui serve de uma barreira com a sua atitude. A segunda coisa é que ela acusa o Senhor e acusa também a sua irmã. Ela está chamando Jesus de insensível. Quando ela diz, o Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha? Você não está sentindo isso, não? Não está percebendo? Isso não está tocando? Isso não está te incomodando? Ela acusa Jesus de insensível e acusa sua irmã de folgada, em outras palavras. Meus irmãos, serviço sem devoção sempre produzirá acusação. Alguém que esteja até mesmo em nome de Deus se colocando para servir, mas quando não há verdadeira devoção a Deus, quando a alma, quando o coração não tem a devoção ao Senhor como a principal coisa, isso sempre produzirá acusação. Justiça própria. Eu faço, você não faz. Eu estou me dedicando, você não está. Nós correremos o risco de nos amargarmos com Deus. Deus não se importa com aquilo que eu estou fazendo. Olha o que eu estou fazendo. Senhor, o Senhor não está vendo? O Senhor não está vendo a minha dedicação? O Senhor não está vendo o quanto eu estou me dedicando e os meus irmãos não? O Senhor não está vendo que eu estou dedicando a minha vida, abraçando as coisas, fazendo tudo, e as pessoas à minha volta não estão fazendo? E mais ainda, ficamos amargos também com o próximo. Deus, eles não fazem nada.
Os irmãos da Tijuca não estão fazendo nada. A Igreja Cristã Nova Vida da Tijuca não está se dedicando, somente eu, o pastor. É de domingo a domingo, me preocupo, ligo, faço isso, faço aquilo outro, e os irmãos nada. O irmão Antônio está lá na dele. Eu tenho que botar uns nomes, desculpa, tem que citar alguém. Entende? Isso pode parecer espiritual, mas não tem nada de espiritualidade. Na verdade, o que há aqui é acusação. O pastor Evandro está acusando o Renato de só ficar fazendo barulho. Porque tem duas acusações aí, você percebeu o negócio? A primeira acusação é de que você só toca bateria. A segunda acusação é que bateria não é instrumento, só faz barulho. Mas não é assim, a gente sabe que não é, né? Mas é como se ela estivesse, eu estou carregando piano sozinha. Meus irmãos, não tentemos servir a Deus e ao próximo sem buscar a face do Senhor. Do contrário, você estará acusando ao Senhor. Do contrário, você destilará acusações aos seus irmãos, aos seus familiares, aquelas pessoas que estão à sua volta. E eu volto a repetir, eu quero enfatizar isso, servir nada tem a ver com parque de diversões. Serviço é trabalho, serviço dá trabalho, serviço por vezes nos deixa tensos, demanda de nós. Então nós não podemos perder de vista que antes de tudo estamos diante do Senhor. E devemos adoração a Ele, louvor a Ele. O que fazemos visa a glória dEle, não a nossa. Quando você serve alguém, você visa a glória de Cristo. Que o nome de Cristo seja exaltado, não o seu nome. Então não importa se as pessoas estão reconhecendo você ou não. O que importa é se a glória de Cristo está sendo erguida. Terceira coisa, Marta quis tomar o controle das mãos do Senhor, quando ela disse para o Senhor Jesus, olha Senhor, faz alguma coisa, você tem que fazer alguma coisa com ela, diz alguma coisa para ela. Ela estava mandando literalmente Jesus fazer Maria sair dos seus pés e correr para a cozinha. E é interessante, porque quando nós não gastamos tempo com a devoção, quando a devoção a Cristo não é o carro-chefe, não é a coisa mais importante da nossa vida, o nosso serviço poderá se tornar um grande jogo de poder, de manipulação. Os relacionamentos serão baseados em demandas meramente, em trocas. A quarta coisa é que Marta acabou criando divisão. Ao dizer para Jesus o que Maria, e falou isso na frente dela, né? Ela estava dividindo, estava levantando uma barreira gigantesca entre ela e a sua irmã. E meus irmãos, aqui reside uma grande parte dos problemas de divisão dentro das igrejas. Grande parte. Justamente no meio do serviço, do trabalho. Quando pessoas se juntam, vamos ter uma evangelização na praça semana que vem. Então nos reunimos aqui na igreja. Se nós não tomarmos cuidado, começaremos com essa coisa. Que quase sempre no evangelismo aqui, a gente estava fazendo, tinha um café da manhã, né, meu filho? Tem um café da manhã. Vamos sair com o bucho cheio. Mas aí um irmão, fulano de tal não trouxe o que ele disse que traria. Beltrano chegou atrasado, Beltrano não chegou não. Aí começa. O que deveria ser motivo de honra, de glória e de louvor ao Senhor, o que deveria abençoar passa a não abençoar. A falta de devoção a Deus, meus irmãos, a falta de devoção ao Senhor
pode arrebentar com os nossos relacionamentos. E a quinta e última coisa aqui de Marta especificamente, é que ela perde aqui o centro da gravidade da vida. Nos versos 41 e 42, respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Marta, ao se afastar do Senhor, em sua devoção, para servir ao Senhor, ela se distrai. O que nós vemos aqui é que ela simplesmente, eu me distraí. Marta se distraiu, ela perdeu Deus de vista. Ela estava tão preocupada com as coisas, de preparar, de montar o serviço, de ter comida ali para eles, que ela perde Deus de vista. E nós também podemos perder Deus de vista dentro de um culto como este. Em meus louvores nós podemos perder Deus de vista. Na pregação, ou trazendo uma pregação da palavra do Senhor, podemos perder Deus de vista. Evangelizando alguém na rua, nós podemos perder Deus de vista. Enquanto os hinos são cantados, você de mãos levantadas, você pode perder Deus de vista. Visitando alguém no hospital para ministrar uma oração sobre essa pessoa, você pode perder Deus de vista. Ensinando a palavra de Deus na escola bíblica infantil, você pode perder Deus de vista. Trazendo um cântico na igreja, a título de adoração, de louvor ao Senhor, você pode perder Deus de vista. Nós podemos perder Deus de vista fazendo as coisas de Deus. Quando a vaidade entra no nosso coração, quando o orgulho entra no nosso coração, quando a raiva começa a ganhar o nosso coração, quando começamos a ficar chateadinhos demais, cheios de mimimi uns com os outros, exigindo dos outros uma série de coisas, quando não há devoção genuína, verdadeira no nosso interior, quando o que fazemos não fazemos com o coração devotado, derramado diante de Deus, sincero diante do Senhor, meus irmãos, perdemos Deus de vista. E aquilo que chamamos de adoração, na verdade, não é adoração. O que chamamos de culto a Deus não é a Deus, mas é a nós mesmos ou a mim mesmo. Compreende? O que eu estou fazendo? O que é que você está fazendo aqui? É para Deus ou é para o homem? Quando você canta para Deus ou para o homem? Quando você ergue a sua voz, você o faz para Deus ou para o homem? Quando tocamos um instrumento, tocamos para Deus ou para o homem? Meus irmãos, tudo que fazemos dentro da igreja não é para espetáculo. Não é a fim de produzir espetáculo. Não é para a nossa glória, não é para que o nosso nome seja reconhecido entre os homens. Não é. É para que o nome de Cristo seja exaltado. Então não espere a glória dos homens. Marta perdeu Deus de vista, focou no seu ídolo, que era o seu serviço, o seu trabalho. E nos resultados que ela esperava obter ali, ela queria que todos ficassem muito bem servidos. Ela queria que Jesus no final batesse palma. Parabéns, a comida estava deliciosa, muito bom. Adorei. O pão estava espetacular. Oh. Meus irmãos, longe da devoção, todos nós perdemos o senso de prioridade, invertemos os valores,
passamos a usar as pessoas. Agitamos o nosso próprio coração e agitamos o coração das pessoas à nossa volta. Começamos a questionar Deus. Por que que Ele está permitindo certas coisas? O centro da gravidade da nossa vida é o amor a Deus e o serviço ao nosso próximo. O resultado que se espera de tudo isso é que haja resgate de muitos. Esse é o resultado. Não é a glória, não é o aplauso para a nossa vida, não é o que nós podemos conquistar. Agora, nós vimos aqui Marta, mas nós temos Maria. Em Maria nós temos o que se destaca é a devoção dela. Enquanto que em Marta o que chama atenção é a maneira como ela serve. Em Maria o que nós vemos, o que chama atenção é a devoção dela. É um contraste. Em Marta há ansiedade, fadiga. Em Maria o que nós vemos é a simples e doce devoção, porque a única coisa que ela quer fazer é sentar-se aos pés de Jesus e aprender com Ele, ouvi-lo, de maneira simples, devotada, entregue. E essa é a coisa mais importante, é aqui o próprio Senhor Jesus disse, todavia apenas uma é necessária. E o que Jesus está falando? Jesus está falando de Maria sentada aos seus pés, ali, pronta para ouvir, com o coração aberto para ouvir o Senhor, para estar com Jesus, aproveitar esses momentos sublimes na presença dEle. O que é que nós podemos aprender com Maria? Primeiro, precisamos discernir entre aquilo que é eterno e o que é temporal. Quando Jesus disse, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, todavia apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Coisas de casa, coisas da cozinha, tudo isso passará. Bens, propriedades, todas essas coisas passarão. Atividades na igreja, departamentos, setores de trabalho na igreja, meus irmãos, tudo isso passará. Cristo Jesus voltará em sua glória. Nós estaremos com Ele, tudo isso passará. Agora, vidas transformadas pelo Evangelho, essas viverão para sempre. Nós precisamos aprender a discernir o eterno do temporal. O que é eterno e o que é temporal. Cristo Jesus nos chama para servir, mas nós precisamos atentar muito para isso, pois podemos nos dedicar tão bem ao serviço e não sermos tão devotados assim a Ele e não produzirmos aquilo que deveríamos produzir. O nosso tesouro no céu, ele sim é eterno. O nosso serviço, o serviço não é pelo serviço, mas para resgate de muitos. Nós devemos discernir o que é eterno, o que é temporal. Deixa eu trazer aqui alguns exemplos, ou pelo menos um deles. Às vezes a gente pode, no tocante à música, pode estar tão preocupado com a questão técnica que a gente esquece do coração, da entrega do coração. A gente pode estar muito preocupado com a estética, que a gente esquece que o mais importante está aqui dentro. A gente pode estar muito preocupado no fazer na igreja, no agir, na organização, em criar departamentos, em estruturas, em organogramas. E eu não estou falando, meus irmãos, que essas coisas não são importantes. Eu não estou falando que o músico não tem que estudar, o músico tem que estudar. Eu não estou falando que o cantor não tem que estudar, ele tem que estudar, tem que se preparar. Eu não estou falando que a gente vai pegar uma pessoa que não canta absolutamente nada, não sabe nada,
falar para ele, segue aqui, ele não consegue. Nem bater palma ele consegue. No parabéns para você é uma dificuldade para ele. E aí você vai, não, deixa, faz de qualquer jeito. Não se trata disso. A excelência deve marcar a nossa vida. Mas antes da excelência, no tocante às questões que nós fazemos, está a nossa devoção. O nosso coração diante de Deus. É assim na música, é assim na escola bíblica, é assim na pregação, em todas as coisas, a nossa devoção ao Senhor. Mas o que nós vemos aqui também é que Marta, uma outra lição de Marta, é que ela decide pela coisa mais importante da vida. E nossa vida, meus irmãos, ela é construída com escolhas que nós fazemos. Essas escolhas afetam o nosso presente e o nosso futuro, inclusive nas questões espirituais. Então nós devemos priorizar o nosso relacionamento com Deus. Então você deve priorizar a sua relação com o Senhor, a sua intimidade com Deus, o relacionamento com Deus, mas também o relacionamento com o próximo. E é muito importante um detalhe: há muita gente que quer se envolver com a obra de Deus, mas parece não estar se importando tanto assim com o envolvimento com o Deus da obra. Há muita gente que quer se envolver com a obra de Deus, com o serviço na casa de Deus, mas abre mão da relação com o próximo. Isso não tem sentido. O que você quer fazer, meu irmão? Eu me coloco, eu quero ajudar, eu quero fazer, eu quero trabalhar, quero servir na casa de Deus. Mas aí você não vê o cabra, ou a cabra, sentando para conversar com ninguém, ligando para ninguém, orando por ninguém, ministrando sobre a vida de ninguém, ouvindo ninguém. Ela quer ficar só com ela, ou ele quer ficar só com ele. Eu aqui no meu quadrado, você fica no seu, eu fico no meu. Não quer se envolver, não quer se doar, não quer ouvir, não quer ser afetado. Porque nas nossas relações nós afetamos e somos afetados. Faz parte. Eu já ouvi com esses ouvidos em que a terra há de comer. Só que entrou aqui e disse que não ficaria aqui, porque a igreja é desse tamanho. Isso significa que é muito intimista. Não quero isso para a minha vida. Então é aqui mesmo que você não vai ficar. Não tem como. Evangelho é isso. É relacionamento com Deus e com o próximo. Quer resumir o evangelho? Relacionamento com Deus, relacionamento com o próximo. Crente verdadeiro se envolve com Deus, se relaciona intimamente com o Senhor, é profundamente devotado a Deus, mas também precisa ter o seu coração aberto para o próximo. Ama o próximo como a si mesmo. É amar a Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a si mesmo. Então é impossível ser crente sem se abrir para amar o próximo, sem amar ao próximo. Crente de verdade, tá, gente? Porque andar na rua com uma Bíblia assim, aqui, ó, dá para fazer isso, não dá? Não. Mas a terceira coisa que a gente aprende, terceira e última aqui, que Marta deixa muito claro para a gente, é que devemos nos dedicar com corpo e cabeça ao que é mais importante da vida. Os versos 38 e 39, caminhando Jesus e os seus discípulos, chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Os irmãos já perceberam que eu já pontuei aqui que a coisa mais importante, portanto, não é o serviço,
mas é o relacionamento íntimo com o Senhor, né? Isso já está claro, a devoção ao Senhor. E foi isso que Maria fez, perdão. Ela priorizou o relacionamento íntimo com o Senhor. Ela estava ali, no seu corpo, sua cabeça, sua vida estava ali, para ouvir o Senhor, para receber de Jesus. Se não estamos ouvindo a voz de Cristo regularmente, precisamos ser honestos e perguntar a nós mesmos: estamos separando um tempo regular para nos relacionarmos com Deus? Para ouvir o Senhor? E quando eu digo ouvir, porque relacionamento com Deus demanda em parar para ouvir. Geralmente, aliás, é muito comum, não vou falar geralmente, mas é muito comum pessoas não quererem parar para ouvir. Porque parar para ouvir exige de nós paciência. Porque Deus não fala do jeito que a gente quer. E Deus não fala no tempo que a gente quer. E pessoas dizem: eu quero ouvir o Senhor, mas continuam tocando suas vidas. Se você quer ouvir Deus, você vai ter que parar para ouvir o Senhor falar. E quando nós negligenciamos, meus irmãos, esse relacionamento com o Senhor, quando nós não nos dedicamos de todo o nosso coração nessa nossa relação com Deus, naquilo que é mais importante na nossa vida, que é a nossa devoção ao Senhor, a nossa relação com os outros sofrerá. A nossa relação com o nosso próprio coração, com a gente mesmo, também sofrerá. Nós sofreremos. Enfim, nós não podemos negligenciar a nossa comunhão íntima com o Senhor, mesmo que por conta de atividades nobres e honestas, nós não podemos negligenciar. Servir a Deus verdadeiramente é ser profundamente devotado a Ele. Serviço sem devoção não há valor algum do ponto de vista eterno. Você pode fazer, mas se o seu coração não está derramado diante do Senhor, se isso não produz glória para o nome do Senhor, se isso não torna o seu coração sensível aos seus irmãos e não leva você a considerar os seus irmãos como irmãos e abençoá-los, a se dedicar a eles, então você está só fazendo alguma atividade dentro da igreja ou fora da igreja. Mas isso não está redundando em glória para Deus. Servir ao Senhor exige de nós profunda devoção a Ele. Qual é a coisa mais importante na nossa vida? A devoção ao nosso Deus. Amém? Curva a sua cabeça. E hoje eu gostaria que você parasse e pensasse um pouquinho. Gostaria que você refletisse sobre a sua conduta na casa de Deus, na sua família, junto aos seus amigos. O Senhor Jesus deixou bem claro que nós somos chamados para servir e não para sermos servidos. Mas a questão é como fazemos isso. Cuidado para que o serviço na igreja não se torne um ídolo na sua vida. Cuidado para que todo o trabalho que você faz, você não esteja fazendo para que o teu nome seja exaltado. Porque, na verdade, você pode estar apontando
para Deus, dizendo: Senhor, é para ti que eu estou fazendo, mas lá dentro do seu coração há uma grande expectativa de que o seu nome seja reconhecido. Meus irmãos, muito do trabalho que nós executamos aqui neste mundo, muito do serviço que nós fazemos, executamos na igreja, certamente nunca será reconhecido por homem nenhum, por mulher nenhuma. Provavelmente a maioria esmagadora de nós jamais terá um trabalho seu relatado nas redes sociais. Provavelmente a maioria de nós morrerá, será sepultado, e ninguém dirá no sepultamento: fulano de tal me ajudou, fulano de tal fez isso, fez aquilo outro, ele trabalhou tanto na obra de Deus, ele foi tão esforçado. Para quem fazemos o que fazemos? A quem temos em vista? Quando atuamos na igreja, em alguma área, quando cantamos, para quem estamos fazendo isso? Daqui a pouco você vai se levantar e vai entoar uma canção. A pergunta é: para quem? Quando alguém está com fome na rua e você tem um dinheiro e você entra numa lanchonete e vai ali e compra alguma coisa para ser compartilhada com essa pessoa, a quem você tem em vista acima de tudo? O que você espera com isso? Aplauso, reconhecimento? A sua dedicação com esmero na casa de Deus, o que você está esperando com tudo isso? Que homens te exaltem, que homens digam o quanto você se dedica, que pessoas ressaltem o seu nome no meio da congregação, ou você o faz para a glória de Cristo, por devoção a Ele, por entender que esta é a vontade dEle? Quando você ergue a sua voz para cantar louvores ao Senhor, a quem temos em vista? Meus irmãos, nós existimos para a glória de Deus. Você existe para a glória de Deus. Então sirva-o. Faça tudo o que o Senhor lhe pede. Afinal de contas, Ele é Senhor. Nunca se esqueça da devoção a Ele. Porque se você perder isso de vista, se nós perdermos a nossa devoção a Deus de vista, nós acusaremos pessoas à nossa volta de não estarem fazendo a mesma coisa, de não se dedicarem tanto. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que você se dedique como Maria se dedicou de todo o seu coração àquilo que é mais importante. Que você discirna muito bem o que é eterno, o que é temporal. Que você tome muito cuidado com as tentações que se apresentarão à sua vida. Que você não perca o Senhor de vista em todo o processo, em todo o trabalho. Quando você estiver trabalhando, executando algum serviço, fazendo alguma coisa na casa de Deus, que você mantenha sempre os seus olhos em Cristo Jesus.
Que o Senhor assim nos ajude, que o Senhor nos abençoe, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Fiquemos de pé.